Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, Hermes Araújo. Ei, Hermes, como você está? Muito bem. Vamos começar então. Essa aula foi planejada para os alunos do 7º ano e o tema é Biomas do Brasil. Baseada na seguinte habilidade: identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos a partir da dinâmica dos componentes físico-naturais do território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade, florestas tropicais, cerrados, caatingas, campos sulinos e matas de araucária, enfatizando os domínios presentes no território mineiro. Especificamente, nós não vamos falar sobre domínio morfoclimático, porém essa habilidade ela aproxima do que virá a ser a nossa aula. Então, na sequência dessa aula, nós vamos conhecer os biomas brasileiros por meio da divisão por porte, se vai ser o porte florestal, arbustivo ou de campos, de acordo com as suas adaptações ao meio. Pois os biomas, eles são um arranjo biológico, uma adaptação conjunta de milhões de anos. Caracterizar os biomas brasileiros em seus aspectos geográficos e ambientais. São os seguintes biomas: Amazônia, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa, tá bom? Então, abra o seu caderno de geografia, acompanhe aqui e vamos fazer esta atividade. Na região em que você reside, qual é o bioma predominante? Faça uma ilustração em uma folha e compartilhe para os seus colegas, para o seu professor. Veja se você lembra de algum mamífero, algum macaco, algum tatuzinho, algum bichinho que você sabe, um réptil, que tem no bioma da sua cidade, ao redor de onde você mora. E você também pode ver notícias de jornais, você pode também consultar na própria internet para você verificar. Se você reside em Minas Gerais, você pode encontrar tanto o Cerrado, Mata Atlântica, quanto Caatinga, a depender da região que você mora, tá bom? Muito bem, e o que é o bioma, O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, a fauna e flora, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. Só uma pausa aqui, vamos lá. Tipos de vegetação que, quando você vê, é mais comum você encontrar espécies específicas daquela vegetação, aquele porte da vegetação a nível natural, sem essa grande adaptação do homem, Porque quando a gente vê, por exemplo, a gente chega na praça de uma cidade, a gente pode ver palmeiras super frondosas, bonitas, Algumas árvores que elas podem ter sido plantadas posteriormente à ocupação do ser humano, o que é super natural, super provável de acontecer. Mas eu falo dos ambientes mais distantes da cidade, E com isso, a nível regional, pois não vai ser só a sua cidade, um conjunto de cidades, em uma dimensão às vezes até mesmo estadual, nacional, você consegue ver a mancha da localização daquele bioma. E a geologia, a gente fala do aspecto da rocha. A rocha, ela vai condicionar essa adaptação do solo, que tipos de nutrientes que essa vegetação vai ter, O clima, que a gente vai também mencionar isso à frente, que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, historicamente até mesmo geologicamente. Existem biomas que sobreviveram, por exemplo, uma era do gelo, Como o caso das araucárias que nós veremos. Então, a questão de milhões de anos para a gente chegar até mesmo na condição do bioma adaptado como está, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Muito bem. Então, quais são as condições para a adaptação dessa fauna e flora? A latitude. Vamos lembrar, então, daquelas aulas de climatologia que você teve no 6º ano e que também no 7º ano já mencionamos. A latitude, que vai ter a ver com a linha do Equador, se vai ser mais próximo ou mais distante, a gente vai mostrar no mapa à frente. A altitude, além da pluviosidade, se o regime de chuvas existem estações secas e chuvosas, a adaptação do bioma,
tanto da fauna quanto da flora, vai ser em função desse clima, né? Dessa pluviosidade, desse regime de chuvas, né? E também se ele é mais árido, como o clima semiárido da Caatinga, nós vamos ver uma adaptação então para ele não ter tanta perda de água, ele armazenar essa água para conseguir alcançar os meses chuvosos e sobrevivendo, né? Tipos de solos, que também são muito característicos dos biomas, tipos de rochas, a geologia, e disponibilidade de corpos d'água, porque a gente vai ver, quanto mais próximo dos corpos d'água, a vegetação ela fica mais verdejante, ou seja, ela vai estar com mais biodiversidade e mais verdinha, né? Então, a latitude para a gente começar. Vamos abrir aqui a lousa. Então, como vocês podem ver, aqui a gente destaca a linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, é a zona que vai ter a radiação solar mais intensa na maior parte dos meses do ano, né? E também muito chuvoso o clima equatorial. À medida que a gente se afasta, seja para sul ou seja para norte, em direção aos trópicos, a sensação de radiação solar vai diminuindo até chegar nos polos que a radiação solar é menor. Então, esse que é o fator latitude. Lembraram? Muito bem. Então, outro fator que é a altitude. Vejam essa vegetação nesse perfil. A gente vê um adensamento nessa porção mais baixa e à medida que a vegetação também à medida que a altitude aumenta, olha só, aqui é 1.000 metros em relação ao nível do mar. E aqui é 8.000 metros em relação ao nível do mar. Isso estamos falando de altitude de Monte Everest, um dos picos mais altos do mundo, tá? O Brasil, ele chega a menos de 2.000 metros de altitude. A tendência é que à medida que a gente aumenta a altitude, a vegetação ela vai ficando cada vez mais escassa por uma questão de adaptação, tanto por causa da exposição dos ventos, quanto por uma questão mesmo da declividade e também do ar ser mais rarefeito. O ar sendo mais rarefeito, a disponibilidade de gases para proporcionar essa fotossíntese também vai ser menor, né? Então, é uma adaptação, uma resistência que ao longo da evolução das espécies isso vai variar. Muito bem? E nós já temos o mapa aqui do Brasil, olha que interessante. Destacamos, eu coloquei aqui na ordem de norte para sul, tá? A gente vê então de verde escuro a Amazônia, né? Esse bioma super biodiverso e que é um dos maiores biomas que nós temos no Brasil. Em seguida, verde mediano, né, que não é o verde mais claro, a gente tem a Caatinga. Essa parte verde claro no centro do nosso país, fazendo transição entre outros biomas, vai ser o Cerrado, que é muito importante também em nível de biodiversidade, que a gente vai ver também importância para as nossas nascentes. A Mata Atlântica, como o próprio nome diz, qual que é o oceano que banha a porção leste do Brasil? O Oceano Atlântico. Então, a Mata Atlântica também ela vai estar na nossa costa leste do país. E os Pampas, né, que a gente pode ver aqui no sul, e o Pantanal. Muito bem? Então, vamos falar de cada um deles agora. Então, vamos começar a falar dos biomas de porte florestal. Vejam só, a floresta, elas são formadas por árvores em que as copas se tocam. Com isso, proporcionam longas sombras, né? No caso de uma floresta, além das árvores de grande porte, também vamos encontrar todos os portes, né? Mas destaca-se também o fato de que, com isso, gera uma adaptação de uma umidade mais concentrada por causa dessa sombra, né? E um termo para a gente dizer quando as copas se tocam é dossel contínuo. E aí esse dossel contínuo representa as florestas. Quando a gente já vê a condição em que a vegetação tem mais espaçamento, já não é bem uma floresta densa, né? E uma outra questão é a gente destacar os principais macrobiomas florestais, que são a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal.
Além disso, por exemplo, no contexto do cerrado, nós também temos formações florestais. Sabia que existe floresta e que a gente fala que é cerrado? Que são as matas de galeria, que elas fazem então esse sombreamento sobre os rios, principalmente as nascentes, as cabeceiras dos rios. A mata dos cocais, elas são a transição entre, no estado do Maranhão principalmente, Pará, a transição entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. É onde a gente vai encontrar, por exemplo, as espécies do açaí, né? Coquinhos que ficam adaptados na mata dos cocais. A mata das araucárias, em nível de bioma, elas vão estar englobadas no contexto de Mata Atlântica, tá? Isso é uma questão de escolha de autores, que podem ser separados em biomas também. E os mangues, também no contexto da Mata Atlântica, no contato dos rios com os oceanos, as águas salgadas, nós também teremos essa adaptação de raízes aéreas, espécies que têm adaptação tanto para água doce quanto para água salgada, né? Caranguejos, siris, que fica num território bem lamacento. É muito interessante. E que é muito importante a nível ecológico os mangues também, né? Pois eles quem são os verdadeiros berçários do contexto litorâneo. E olha só, no caso dos estratos florestais, tem árvores que chegam a mais de 40 metros de altura. Depois a gente vê o estrato arbóreo médio com teto ou dossel, né, que é esse que a gente vê em média 20 metros a 10 metros de altura. E esses 10 metros de altura a gente vê o estrato arbóreo inferior subbosque. São termos técnicos que vocês não precisam se apegar, mas é saber que quem faz um estudo dessas formações, das vegetações, eles também entendem que existe um padrão que as espécies chegam a atingir, né? O estrato arbustivo e o estrato arbóreo. E a floresta, é importante a gente pensar que é mais do que um conjunto de árvores. Elas são realmente um abrigo de várias espécies. Se a gente fizer um recorte de por hectare numa floresta, por exemplo, como a Mata Atlântica ou como a floresta amazônica, né, Pantanal, em 1 hectare de floresta podem ser encontradas 160 aves, 10 primatas, 33 anfíbios, 44 peixes, 22 répteis, 1 bilhão de invertebrados. Então, quando a gente vê, por exemplo, cena de queimadas nas nossas vegetações, imagine como que deve ser a corrida pela sobrevivência dessas espécies que deixam seus filhotes para trás porque não conseguem, né? Eles precisam sobreviver, pássaros voando, procurando alguma árvore para pousar, num ar seco. Realmente esses crimes ambientais, esses incêndios, realmente é um risco enorme para a nossa continuidade das nossas espécies que ficam ameaçadas de extinção. Também no contexto florestal é importante a gente mencionar o papel da serrapilheira, que é uma camada de matéria orgânica que nutre os solos. Folhas, caules, ramos, frutos, flores, sementes, restos de animais, excretas, fezes, são essa camada de matéria orgânica que nutrem o solo. Ao desmatar, seja a floresta do Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica, você deixa um solo totalmente exposto, sem nenhuma reposição dessa matéria orgânica. Então ele fica muito empobrecido. O papel da serrapilheira é muito importante também para a continuidade dessa floresta. E com isso também eles servem como bancos de sementes, eles fazem a reciclagem dos nutrientes. Olha que interessante, eles fazem até um isolamento térmico, já que a floresta também é mais abafadinha, né? Evita a erosão e outros processos de perdas químicas do solo, que é a lixiviação. Retém a umidade, já viu quando você pisa na serrapilheira, assim, nos galhos secos, nas folhas secas? Tem uma umidade ali no solo. As minhoquinhas estão ali também, né? Que é um processo de decomposição. Até mesmo a floresta amazônica, também pelo fato de ter essa ligação direta com o rio, ela também vai ter diferentes adaptações. No caso, por exemplo, da porção florestal próxima do rio, nós destacamos a mata de igapó, pois existe uma variação do nível desse rio. Aqui a gente pode ver uma linha pontilhada que a gente destaca a possibilidade do nível quando o rio está na fase da cheia, né? Quando chove acumulado
a ponto de inundar as raízes dessas árvores. E aí essas árvores se adaptam também. É lá que nós vamos encontrar, por exemplo, a Vitória régia, né? A Vitória régia, que é bem típica tanto do Pantanal quanto da floresta amazônica. A mata de várzea, ela também vai ter uma adaptação, pois há cheias que às vezes alcançam ela, mas elas são mais resistentes, são mais largos os troncos e já é mais difícil de adentrar a floresta. Em seguida, a mata de terra firme, que está numa porção mais alta. Em nível de sedimentos, a mata de terra firme, os sedimentos são terciários de terra firme, ou seja, eles não têm tanta chegada de nutrientes de fora. E já no sedimento de várzea e de igapó, são sedimentos que o próprio rio contribui. É muito legal isso, né? Aí a mata dos cocais que eu mencionei para vocês, né, que está na transição dos domínios amazônico, caatinga e cerrado, e aí essas palmeiras, que são os coquinhos, como por exemplo o açaí, que a gente já vem falando. A Mata Atlântica, essa fotografia do Mirante do Jacroá, em Marliéria, Minas Gerais, né, no Parque do Rio Doce. E aí aqui a gente consegue ver os mares de morros e a nossa Mata Atlântica tão densa quanto a floresta amazônica. E o mangue, que já mencionamos também, o papel dessas raízes adaptadas, que elas vão ajudar tanto na sustentação quanto na respiração dessa planta, para que ela, mesmo em terrenos alagados e em terrenos que vão ser inundados, né, elas vão continuar existindo. E as frutinhas dela atraem muitos peixes, né? A mata dos pinhais, das araucárias, que são uma adaptação da era do gelo que nós vivemos, a glaciação, e que estão nos pontos mais altos, as altitudes, entre Mata Atlântica é onde a gente vai encontrar, e também no clima subtropical. E o Pantanal, numa região que abrange uma extensa área de planície alagada. O fato de ser uma região de grande concentração de rios faz com que seja um bioma que também abriga muitas espécies de peixes e de pássaros, e uma adaptação muito própria que tem aqui no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. E essa questão ecológica que a gente destaca aqui, né? Os rios, quando enchem, eles ficam interligados e com isso espécies podem se reproduzir. Nas fases de estiagem, o rio abaixa e de novo os rios se separam e com isso também tem mais sobrevivência das espécies. As matas de galeria do cerrado, que são importantes abrigos da vegetação. E esse cerrado, né? A gente destaca que o cerrado é a savana brasileira, em que as árvores não são florestais, né? Árvores distantes intercaladas com arbustos e ervas. E existem várias feições de cerrado. O cerradão, cerrado típico, campo de cerrado, os campos rupestres nas grandes altitudes, entre rochas, um solo mais raso. E à medida que tem proximidade com a água, olha como fica mais verdejante. E à medida que o solo altera também, a coloração do solo também, da vegetação também muda, né? E aquela história, o cerrado é uma floresta de ponta de virado de cabeça para baixo, porque a raiz ela tem uma função esponjosa de reter água e com isso nós temos muitas nascentes, né? Por isso que é tão importante para as nossas nascentes. Vejam só, onde tem cerrado tem as nascentes das nossas principais bacias hidrográficas brasileiras. A caatinga, ela vai ser um espaço de campos abertos, né, que não é florestal, e que é adaptado ao clima semiárido, e a gente vai ter espécies de cactos adaptados a esse clima semiárido, como o caso do mandacaru. Os campos, no Brasil a gente destaca então pampas, que também podem ser chamados de campos sulinos ou pradarias, que são campos que estão em grandes altitudes, em regiões planálticas, no Rio Grande do Sul, tá? Além disso, também a gente vai ter os campos rupestres do Cerrado, que também vão ser áreas amplas, com pouquíssimas aparições de árvores, vegetações de grande porte. Olha só os pampas, que interessante, sem a introdução de uma gramínea artificial para o gado, né?
Então é isso. Na aula de hoje nós atingimos esses objetivos. Essas são as nossas referências bibliográficas. E eu agradeço a sua companhia, aguardo as suas dúvidas no Tira Dúvidas. Tchau, tchau!